E continuando nosso conteúdo de capacitores, a gente vai ver agora a associação de capacitores, tá? Então, capacitores têm a propriedade de quê? De armazenar cargas elétricas. E a associação, como os resistores, né? Os geradores, tem as associações, eles associam, assim como também capacitores. Então, série, paralelo e misto. Então, o série quer dizer que as placas que constituem os capacitores são ligadas entre si da seguinte forma: a placa negativa do capacitor liga-se à placa positiva de outro capacitor. E assim sucessivamente, né? Tá aqui, né? Vai. Então tá percorrendo, né? A mesma corrente e capacitores, né? É entre placas e o capacitores é entre placas. Então, placa 1, 2, 3, capacitor 1, 2, 3. Isso faz com que todos os capacitores tenham a mesma carga de associação. Então, a carga, nesse caso aqui, ela é constante. E através da seguinte fórmula, é possível determinar a capacitância de associação de capacitores em série. Então, 1 sobre capacitância equivalente é igual ao inverso de capacitância 1, a soma do inverso. No caso dos resistores, né, pessoal, vocês lembram, vocês recordam que lá a soma do inverso é para paralelo, né? Nesse caso aqui de capacitores, não. Capacitores aqui, a soma do inverso aqui em série, a soma do inverso. No caso dos resistores, já é em paralelo. No caso, da capacitância é em série. Então, a soma do inverso, né? Capacitância sobre 2, mais sobre 3, e assim sucessivamente. Então, em série é a soma do inverso. Cuida para não trocar de resistores, viu? Para capacitores. Paralelo. Na associação de capacitores em paralelo, as placas negativas do capacitor são ligadas entre si. Os negativos são ligados entre si. Da mesma forma, as placas positivas também são ligadas entre elas. É por isso que esse tipo de associação recebe o nome de paralela. Né? Vocês estão vendo aqui, um debaixo do outro. Né? Isso pode se virar, ficar um do lado do outro. Neste caso, todos os capacitores têm a mesma diferença de potencial. Né? No caso, ela é constante. Então, para calcular esse tipo de capacitores, que é o paralelo, a gente soma. Tá vendo a diferença? Dos resistores, no caso da soma, é em série. Dos capacitores, não. A soma é em paralelo. No caso da soma do inverso, é em série para capacitores, viu? Então, você tem que recordar disso. No caso, vou responder uma prova, quando chegar lá no Enem, ok? E o misto? Nessa associação, eles são encontrados paralelo ligado entre série em forma de paralelo, ou seja, é misto, série e paralelo ao mesmo tempo. Por esse motivo, o cálculo da associação de capacitores mistos deve ser feito em partes. Primeiro, calcula-se a capacidade de associação em paralelo, depois em série, né? Porque nesse caso aqui é o contrário lá dos resistores. O paralelo soma, o em série é a soma do inverso. Por isso, no caso, se for em paralelo, é mais fácil de somar, porque ele está em paralelo, que é só soma. Vamos ver aqui. Um dispositivo muito usado em circuito elétrico é denominado capacitor, cujo símbolo, aqui, duas placas, né? Entre placas.
Capacitância, cesão de um capacitor por meio da razão entre a carga que ele armazena em uma de suas armaduras e a tensão, que é voltagem, aplicada a eles, né? Então, capacitância é igual a carga sobre a DDP, né? Ou tensão. Um capacitor A com capacitância C vezes A, CA, está inicialmente submetido a uma tensão V. Então, um outro capacitor B de capacitância diferente, CB, é conectado em paralelo, né? É conectado em paralelo com A, mantendo-se na associação a mesma tensão elétrica. Em relação à associação dos capacitores A e B, pode-se afirmar que a capacitância da associação é igual à soma das capacitâncias de A e B, né? A capacitância da associação é igual à soma, porque é paralelo, né? Ele está se referindo paralelo, então é igual à soma das capacitâncias de A e B. Dois capacitores cujas capacitâncias respectivas são, gente, esqueci de falar. Em questão dos capacitores de capacitância, a gente trabalha em relação aos submúltiplos, tá bom? Só porque é o Farad, né? O Coulomb, né? Em questão dos resistores, é o Farad, milifarad, microfarad, nanofarad e picofarad, tá bom? Os valores são os mesmos, mili menos 3, micro menos 6, nano menos 9, pico menos 12, tudo bem? Então, respectivas são 2, picofarad e 3 picofarad, né? Nesse caso, pico, 12. São associados em série. Então, se aqui está associado em série, é a soma do inverso, né? Determine a capacitância equivalente do conjunto. Então, como são dois capacitores, né? São dois capacitores, e está a soma de 1 com 2. A soma do inverso de 1 com 2. Sendo que um é 2 e o segundo 3. Então, a gente fala a mesma coisa que a gente já trabalhou nos assuntos anteriores. Calcula o MMC, que dá 6, né? 6 por 2, 3. 3, 1, 3. 6 por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Tá aqui. 3 mais 2, 5 por 6, né? Aí, aqui estava o cruz credo, que não necessitaria, né? Precisava disso, só calculava o inverso no final. É isso? Aqui, como ele vai vir aqui, ó. 6 dividido por 5, né? 5 por 6. No final, como a gente está trabalhando aqui o inverso, então é só inverter no final. 6 por 5, 1,2, o que? Picofarad, porque ele deu os valores em picofarads. Vamos lá? A figura a seguir apresenta uma associação mista entre três capacitores. 1, 2 e 3. Sendo suas respectivas capacitantes, então são os seus respectivos valores. 1 pico, 2 pico, 3 pico, o que? Farad. Calcule a capacitância equivalente. Então, associação mista entre 3, não é isso? Então, ele pegou a capacitância equivalente, 2 mais 3 deu 5 picofarad. Então, 2 pico mais 3 pico é 5 farad. Por que, professora, a senhora pegou só 2 e 3? Porque o 2 e 3 estão em paralelo. No caso do paralelo, soma, viu? Então, primeiramente, ele pegou esse paralelo, porque se torna mais fácil, porque nesse caso do capacitor de capacitância, soma.
Então, 2 com 3, né? Porque é 2 com 3, dá 5 pico. Então, somou, ficou em série com o seu 1. Então, no caso do série, é a soma do inverso. Então, o 1 é 1, então 1 sobre 1 mais 1 sobre 5. O MMC de 1 em 5 dá 5. 5 dividido por 1 dá 1 vezes o 1. Mais 5 dividido por 5 dá 1 vezes o 1. 5 mais 1 dá 6 por 5. Inverte. 5 por 6, 0,8 picofarad. Vocês estão observando que aqui, nesse caso, o que é mais trabalhado é o pico, não é isso? Que é alternativa elefante. Acabou! Então, a próxima, viu? Estudem, qualquer dúvida, pode perguntar lá no meu e-mail. Beijo a todos.